Quantos participaram de algumas mensagens da nossa série Quem Você Pensa Que É? Você participou disso, tá bom? A maioria. A gente está entrando hoje na nossa última mensagem da nossa série. E nós tivemos aí já algumas semanas falando sobre essa série Quem Você Pensa Que É. Nós estamos falando sobre a identidade em Jesus, a nossa identidade em Jesus. E domingo passado nós tivemos um domingo atípico nos 4 cultos da Monte Sião, os 2 lá do Morumbi e os 2 do Butantã. Nós tivemos aí um direcionamento do Espírito Santo de nós focarmos em alinhamento, e o Senhor trouxe um alinhamento para nós, e foi o culto que nós recebemos mais feedbacks de todos os cultos. As pessoas que vieram falando sobre como Deus ministrou aos nossos corações, e a gente realmente viu como vale a pena a gente ser sensível ao Espírito Santo, não é verdade? Por mais que a gente tenha planejamento, tenha um cronograma, quando o Espírito Santo vem, às vezes ele nos tira do planejado. A gente tem que ter essa sensibilidade, o desprendimento para saber, Deus, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, e o Espírito Santo nos conduziu para reconhecermos aquilo que Ele já vem fazendo aqui na Monte Sião, e não é pouca coisa, e sabe, é momento que nós venhamos superar esse pensamento. Será que nós vamos cair em arrogância? Obviamente temos que sempre vigiar, mas muitas vezes nós caímos para um outro extremo, e sabe, do lado de um extremo você está sempre a um passo de um abismo. Então, ou você cai para uma prepotência e uma arrogância, ou você cai então para uma falsa modéstia. E sabe, muitas vezes quando a gente está nessa falsa modéstia, nós deixamos de dar glórias a Deus, porque nós não reconhecemos aquilo que Ele já está fazendo em nós e através de nós. E Deus tem feito grandes coisas em nós e através de nós, e nós podemos dizer que toda honra e toda glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo nós também temos que reconhecer, Deus tem algo especial acontecendo aqui. E ao longo desses próximos domingos nós vamos também estar trazendo mais coisas novas. E eu sei que os da liderança, quais são os líderes aqui, parte do grupo da liderança da Monte Sião? Levanta a mão bem alto se você é parte da liderança. Tem os líderes aqui. Nós temos você que é líder de área executiva, líder de ministério ou líder de link. Nós temos, para você que não sabe, compõe o grupo de liderança da Monte Sião. São mais de 200 líderes. E nós temos a nossa reunião de segunda-feira à noite, não é toda segunda-feira à noite, mas segunda-feira passada nós tivemos uma reunião onde o Senhor também se moveu de uma maneira muito poderosa e continuou trazendo alinhamento daquilo que aconteceu no domingo, que continuou, despejou para dentro da reunião de segunda-feira à noite. Então a gente tem coisas novas e a gente vai também estar trazendo isso para a igreja como um todo ao longo dos 4 cultos em breve. Mas Deus está fazendo coisas novas e isso é incrível, sabe? O sentimento que a gente tem Pai, muito obrigado, porque nós estamos vivos no tempo como esse. Quantos entendem que Deus te fez para viver o tempo que você está vivendo agora? Você não está vivendo esse tempo aqui no Brasil à toa. Eu falei um pouquinho sobre isso nos últimos 3 cultos, eu vou falar um pouco sobre isso nessa mensagem, mas eu creio que Deus está fazendo algo especial. A gente quer ser sensível e desprendido. E sabe, eu estava conversando outro dia com um pastor que ultimamente a gente tem se aproximado bastante, é o pastor chamado Abe Huber. Alguém já ouviu falar do pastor Abe Huber? Tá? É um grande homem de Deus que me inspira bastante. O pastor Abe estava me falando sobre como ele planta igrejas. Ele estava me falando como ele plantou a igreja em Santarém do Pará. Ele é um americano missionário. Seu pai, o pai do pastor Abe Huber, veio como missionário para a região do Amazonas no Brasil há décadas e décadas atrás, e eles têm uma obra linda lá na região dos ribeirinhos, no Amazonas. E depois o pastor Abe Huber começou a plantar igrejas também, continuou plantando igrejas. Seu irmão mais velho começou essa plantação de igrejas, e a última plantação, ou não a última, uma das últimas plantações de igreja que ele se envolveu, foi quando ele saiu de Santarém do Pará para Fortaleza, lá no Ceará, e ficou lá alguns anos, e recentemente saiu de Ceará para vir para São Paulo. Agora, a coisa interessante disso, e eu estou compartilhando nisso, não estava nem no script, mas senti de compartilhar, é que ele falou, sabe, antigamente nós plantávamos igrejas enviando um casal de pastores. Isso aqui é a maneira tradicional, convencional de plantar igrejas. Você envia um casal de pastores como uma semente para uma terra, e a probabilidade dela germinar, existe uma probabilidade, mas ela é menor do que se você enviasse várias sementes.
Ele falou assim, então melhor do que você enviar 2 sementes para germinar numa terra, é você enviar várias sementes. Agora, melhor do que você enviar várias sementes, é você enviar já 2 árvores que já dão frutos. Só agora, melhor do que você enviar já 2 árvores que já dão frutos, é você enviar um pomar inteiro. Então eu falei, o que o senhor quer dizer com isso? Ele falou, é por isso que eu desafiei a minha igreja para plantarmos uma igreja aqui na zona leste de São Paulo e lá no Ceará. Ele falou assim, e nós viemos com 300 pessoas para plantar uma igreja. Eu falei, isso é um belo de um pomar. Eles vieram, eles estão aí com a igreja lá na zona leste, Deus está prosperando eles, é incrível ver o que Deus está fazendo com eles. Então eu falei, você já começa com um embalo grande. Eles abriram a igreja com 700, 800 pessoas já. Então eu falei, isso é incrível ver o que Deus está fazendo. E quando eu estava escutando a história dele, eu falei, Deus, será que na Monte Sião existe esse despreendimento? De falar, Deus, o Senhor manda na nossa família, o Senhor manda na nossa vida. Se o Senhor quer nos enviar lá para o Japão, eis-nos aqui, nos envia para o Japão. Se o Senhor quiser nos enviar lá para o Uruguai, nos envia para o Uruguai. Aonde for que o Senhor quiser nos enviar para as nações, você sabe que aqui é um lugar onde nós falamos muito sobre nações. Existe um legado multicultural aqui nessa casa. E sabe, é uma coisa que eu tenho orado, eu falo assim, Deus, que nós venhamos ser pessoas desprendidas. Quantos aqui reconhecem a necessidade de estar desprendido e falar, Deus, eu quero ser levado pelo Teu Espírito? Quantos reconhecem isso? Eu creio que o Senhor está trabalhando isso nos nossos corações. Então, glória a Deus por isso. Mas, sabe, eu creio que Deus, eu estou falando isso porque eu creio que o Senhor vai estar falando com alguns de nós sobre algumas coisas novas que Ele tem apontado para nós, como Monte Sião. Eu não vou ficar falando tudo agora, mas eu sei que, sabe, eu quero só te encorajar, você ficar desprendido, falar, Deus, eu quero estar no centro da Tua perfeita vontade. Eu lembro de um dos jovens que está trabalhando hoje no Dunamis, tempo integral. Ele estava num processo na vida dele, que ele estava para sair de um trabalho. Ele tinha uma carreira muito promissora no mercado de trabalho, e Deus tinha chamado ele para trabalhar junto com o Dunamis. E eu lembro que ele falou assim, Theo, mas eu tenho tanto medo. Ele estava sendo bem sincero comigo. Eu falei assim, você tem medo do quê? Ele começou a falar, medo de questão financeira, medo de, se não der certo, eu não consigo voltar, e medo disso, e medo daquilo, e um dia eu vou casar, e medo disso. Eu falei, não existe lugar mais seguro, mais satisfatório, não existe lugar onde você vai ter mais provisão do que o centro da perfeita vontade de Deus para a tua vida. Faz sentido? Então, sabe, quando a gente tem essa revelação, o Senhor consegue nos usar. A gente quer ser usado. Quem quer ser usado por Deus aqui? Sabe, o primeiro pré-requisito para você ser usado por Deus não é ser ungido. O primeiro pré-requisito para você ser usado por Deus não é um bacharel de teologia. O primeiro pré-requisito para você ser usado por Deus é ser disponível. É estar disponível. Deus, eu estou disponível. O que o Senhor precisa que eu faça? Eu estou aqui. Eu estou disponível, livre, porque o Senhor vai capacitar aqueles que são disponíveis. Amém? Agora, abre comigo em 2 Coríntios 5, versículo 17. Isso aqui é o versículo tema da nossa série. Paulo fala algo muito poderoso, e nós temos lido já quase toda essa semana. Ele fala assim, assim que, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui, levanta a mão se você está em Cristo, amém? Ele diz assim, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, deixa eu falar uma coisa, o que o Senhor está falando aqui para nós é, uma vez que você tem o novo nascimento, tudo se fez novo. Talvez você não sinta como se tudo se fez novo, mas a verdade é que no teu espírito tudo se fez novo. E o processo aonde você começa a sentir, pensar, desejar, assim como a tua nova criatura, esse processo a gente pode nomear esse processo como metanoia, é uma renovação da nossa mente. E Romanos 12:2 é o versículo que a gente tanto fala aqui. Nós falamos sobre a transformação vem através da renovação da nossa mente. Então, sabe, nós estamos falando sobre identidade em Deus, o que nós somos em Cristo, e nós estamos, sabe, passando por essas mensagens
e toda essa mensagem é renovar a nossa mente. Quando a gente vai renovando a nossa mente, nós falamos sobre estar reconciliado, depois nós falamos sobre estarmos justificados, depois nós falamos sobre sermos adotados e nos tornarmos filhos, herdeiros e co-herdeiros, e por último nós falamos sermos parte do propósito de Deus. Ele não simplesmente nos salva, nos faz filho e nos deixa sentados esperando Jesus voltar ou a gente morrer. Ele nos chama para dentro do propósito dele. Nós começamos falando como nós éramos inimigos e Deus nos reconciliou e nos fez amigos. Então, uma vez que você estava separado com Deus, você é reconciliado, você se torna amigo dele. Depois que você é amigo dele, ele vem e ele te justifica. Justificar é além do que simplesmente perdoar. Perdoar é você livrar alguém da pena do pecado. Justificar vai um passo além. Ele não só te livra da pena do pecado, ele também te livra do poder do pecado. E como é que ele te livra do poder do pecado? Quando ele incute em você a natureza de Cristo. Justificação tem duas fases: a quitação do perdão, da pena do pecado, mas a imputação do caráter de Cristo em nós. Agora, uma vez que nós temos então o caráter de Cristo, nós somos então adotados. E a palavra diz que Ele nos dá o Espírito que clama, Abba Pai, é o Espírito de adoção. E uma vez que você é adotado, você é filho, e Deus é tão bom que Ele realmente nos faz filhos mesmo. Ele fala: você é meu filho, portanto você será o meu herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Agora, uma vez que agora fazemos parte da família de Deus, Ele não só nos deixa em um canto na mesa na casa dele sem fazer nada, Ele nos inclui no processo, no propósito dele. E quando nós somos parte desse propósito, hoje você começa a entender melhor: eu sou tua propriedade. Eu não sei se você entende isso, mas para mim é muito claro. É muito melhor Deus ser meu dono do que eu ser dono de mim mesmo. Quem concorda comigo? É bem melhor. Talvez a nossa mente pode pensar: ah, mas isso aí, eu quero ser livre. Sabe, você vai experimentar liberdade de uma qualidade que você nunca experimentaria quando você se rende ao senhorio de Jesus na tua vida, do que você falar: eu quero mandar na minha própria vida. Então nós somos propriedades de Deus. Agora, se você é propriedade de Deus, significa que Ele já tem um plano traçado para você, e já que você é propriedade dele, você então terá que cumprir o propósito da vida que Ele já tem estabelecido para você. Então você é propriedade, Ele já tem um propósito profético. Você não nasceu você não chegou aqui nessa terra e e Deus olhou para você e falou assim: ah, coitado, eu não tenho eu não tenho uma missão para ele cumprir, vou inventar uma missão para ele cumprir. Não foi dessa maneira que você veio para essa terra. Na verdade, quando Deus te trouxe para essa terra, Ele já tinha um propósito pré-estabelecido. É o que nós chamamos de propósito profético. Então, se você está anotando, anota aí: você pertence a um propósito profético. Você faz parte de algo que existia antes de você surgir aqui na terra. Deus, Ele pensava. Eu estava conversando com um aluno de engenharia aqui de uma universidade onde nós temos um Dunamis Pocket, e eu estava falando com ele: olha, você não está estudando engenharia à toa, ele está quase se formando. Eu falei assim: Deus, antes de você chegar nessa terra, Ele falou, esse cara, a paixão dele é construir pontes. Eu falei assim, sabe, Deus, antes de você chegar nessa terra, Ele falava assim: eu preciso que alguém venha construir pontes. Eu vou criar uma pessoa para construir pontes. Essa pessoa vai espelhar a minha beleza, vai espelhar a minha excelência, a minha glória nas pontes, nas suas construções. Eu vou fazer uma pessoa tão cheia da unção que para construir pontes, e vai ser uma pessoa muito apta para exatas. Então Deus cria uma pessoa que é pronta para entender o mundo de exatas, que não foi o meu caso, mas assim, e Deus não só fez isso, te deu uma aptidão e uma paixão ao longo do ensino médio para cálculo, e você começou a gostar de cálculo, e Deus põe um professor que te inspira no teu cursinho, e quando você estava fazendo cursinho, você passa na faculdade, você não tinha uma bolsa, e Deus abriu uma porta e deu uma bolsa para você. E quando você entra naquela faculdade, você começa a se apaixonar por essa engenharia, e você começa então a se esmerar naquilo, e Deus abre portas para você fazer estágios. E um estágio te leva para um trabalho, e um trabalho para outras oportunidades. Ele ficou me olhando e falou assim: você está falando de quem? Eu falei: estou falando de você.
Eu estou falando que você nasceu para cumprir um propósito de Deus. Você pensa que as coisas foram acontecendo de uma maneira por acaso. Não aconteceram. Deixa eu falar, quem aqui recebeu já na tua vida bolsas de estudo? Levanta a mão. Se você já recebeu bolsa de estudo, deixa eu falar. A tua bolsa de estudo foi pré-determinada por Deus. Você não recebeu bolsa de estudo porque aquele cara achou você bonzinho. Não, Deus predeterminou que você tivesse uma bolsa de estudo. Por quê? Porque tem algo a respeito do teu chamado, que a bolsa de estudo é um meio para você cumprir o teu chamado. Quantos aqui tiveram nesse ano, nós estamos no final de abril, mas nesse ano uma porta de emprego abriu-se para a tua vida? Se você teve uma porta de emprego que abriu para você nesse ano, levanta a mão bem alto. Tá, deixa eu falar uma coisa, a porta de emprego não abriu por acaso, tem a ver com o teu propósito. Faz sentido? Quantos de vocês neste ano tiveram, esses 4 meses que já tivemos esse ano, você teve um encontro com um mentor, seja ele profissional, seja na tua carreira, seja na tua carreira, na tua carreira acadêmica, um mentor que começou a expandir teus horizontes? Levanta a mão se você teve um encontro com esse mentor esse ano. Tem a ver com o teu propósito. O fato que você é brasileiro tem a ver com o teu propósito. Faz sentido? Você poderia ter nascido uma outra nacionalidade, mas você nasceu brasileiro. E muitas vezes você pensa, Deus, por que o Senhor me fez brasileiro? Às vezes é tão difícil ser brasileiro. Mas sabe por que Deus te fez brasileiro? Porque Ele falou assim, os mais fortes eu vou pôr no Brasil. Porque a barra lá é tão pesada que eu preciso botar os casca-grossa no Brasil. Se considere tropa de elite. Faz sentido? Ele não te fez estar vivo na época da colonização no Brasil. Ele não está reservando o teu nascimento para 2050. Ele te faz estar vivo hoje em 2018, em meio à situação que estamos vivendo, porque Ele tem um propósito na tua vida. Quando Paulo está falando sobre o Deus desconhecido, quem lembra desse texto em Atos? Paulo pega uma imagem que era um ídolo, e ele usa aquilo como um gancho para falar com o povo pagão, idólatra, sobre esse tal do Deus desconhecido. Ele fala assim, deixa eu pregar sobre o Deus desconhecido. Na verdade ele estava falando sobre o nosso Deus, Deus Jeová. E ele começa a descrever o Deus desconhecido. E chega um determinado momento lá em Atos que ele fala, esse Deus predeterminou os seus termos, ou os seus limites, e Ele predeterminou os seus dias. O que significa isso? Que Deus, Ele predeterminou para nós mesmos o lugar onde nós estaríamos transitando, vivendo, nascendo, crescendo, se desenvolvendo, e Ele também predeterminou os dias em que nós estaríamos vivendo. Deus fez com que você estivesse desse lado da fronteira, por isso que você nasceu no Brasil e não nasceu na Argentina. Glória a Deus. Amém? E por isso que você está vivo hoje, porque Deus tem uma missão para você cumprir aqui no Brasil em 2018. Faz sentido o que eu estou falando? Então você começa a fazer essas perguntas. Ontem eu estava em Goiânia pregando para muitos adolescentes, uns 2.000 adolescentes mais ou menos de 15 a 20 anos de idade. Eu estava falando, pessoal, você faz 4 perguntas, vai te trazer sobriedade. Eles estavam me olhando. Você tem que perguntar em algum momento, Deus, por que o Senhor me fez brasileiro? Deus, por que eu estou vivo em 2018? Deus, por que o Senhor me deu os dons, os talentos e as habilidades que eu tenho? Deus, por que o Senhor me cercou com as pessoas que me cercam? Se você conseguir responder essas 4 perguntas, você consegue já estar bem adiantado no que diz respeito ao entendimento do teu chamado. Efésios 5, Paulo fala a mesma coisa. Ele põe dessas palavras, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Fala comigo, sabedoria. Ele está falando assim, olha, você precisa viver com sabedoria. Ele continua dizendo, remindo o tempo por quanto os dias são maus. Ele está falando, se você não viver com sabedoria, sabe, os dias naturalmente são maus. Você não vai conseguir, sabe, você não vai automaticamente cair e simplesmente ser levado pela correnteza dos dias para dentro do teu propósito. Ele fala, você tem que remir os tempos, você tem que fazer o máximo que você consegue com os teus dias aqui na terra. Você precisa viver de uma maneira sábia. Se você passar a viver a tua vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você não vai cumprir aquilo que eu te chamei para cumprir. Versículo 17, ele continua dizendo assim, pelo que não sejais insensatos, o oposto do sábio, mas entendei
qual seja a vontade do Senhor. Fala comigo, entendimento do meu propósito. Como que é viver de uma maneira sábia? É você viver buscando o entendimento do meu propósito. Pai, por que o Senhor me deu as oportunidades que o Senhor me deu? Pai, por que o Senhor me deu a paixão que eu tenho? Pai, por que as pessoas conseguem dormir e aquela injustiça não incomoda eles, mas eu não consigo nem pegar no sono, porque aquele negócio fica dentro de mim berrando? Tem a ver com o teu chamado. Eu estava conversando com uma moça aqui da nossa igreja. Ela estava falando assim: Theo, eu tenho tantas oportunidades na minha área profissional, mas quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro, a única coisa que eu escuto é o clamor de meninas que estão sendo exploradas sexualmente. Eu falei, tem alguma coisa a ver com o teu chamado? Faz sentido? Qual que é a questão que berra dentro de você? A injustiça que você fala, não é possível, no meu turno isso não vai ficar assim. Tem a ver com o teu chamado. Faz sentido? Muitas vezes o teu chamado, ele tem a expressão de uma indignação santa. É por isso que quando você começa a fazer uma oração perigosa como: Pai, põe em mim uma indignação santa, Ele está te empurrando para o teu chamado. Tem pessoas que eles falam assim: não é possível que aquela região do mundo, eles não escutaram falar de Jesus. Tem a ver com o teu chamado. Algumas pessoas falam: não é possível que o sistema educacional está nessa situação lastimável. Tem alguma coisa a ver com o teu chamado. Deus está falando, você tem que fazer alguma coisa a respeito disso, porque a tua indignação é o teu combustível para o cumprimento do chamado. Faz sentido? Aqui ele está falando, você quer viver de uma maneira sábia? Se você quer viver de uma maneira sábia, você tem que ser intencional para entender a tua vocação. Agora, olha só que interessante, aquilo que ele também fala nesse texto de 2 Timóteo. Isso aqui é o mesmo Paulo, abre lá comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, 9. Paulo diz para o seu filho espiritual, seu filho na fé, Timóteo, um jovem bispo, ele fala assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Fala comigo, o poder de Deus. Então ele está falando, Timóteo, você tem que entender que eu estou sofrendo por conta do Evangelho. Eu me posicionei pela cruz, por isso eu estou sendo perseguido. Agora, eu falo para você, Timóteo, suporta comigo, vem comigo. E sabe, por mais que seja difícil, aquilo que vai te dar forças vai ser o poder de Deus. Agora, versículo 9, ele descreve esse poder de Deus. Ele fala sobre duas funções do poder de Deus. Presta atenção no texto, versículo 9, ele diz: segundo o poder de Deus, a última frase do 8, que nos salvou. Fala comigo, salvação. Então o poder de Deus nos leva a ter salvação. O que nos capacita a ter salvação é o poder de Deus. O poder de Deus viabiliza a salvação. Você pode pensar, mas eu pensei que fosse pela fé, pela graça mediante a fé. E é sim, só que por trás de tudo isso, o que te leva a ter encontro com a graça e a crer na graça é o poder de Deus. Então ele está falando assim, o poder de Deus nos salva. E ele continua dizendo o texto aqui no 9, e nos chamou com uma santa vocação. Fala comigo, chamado. Fala comigo, propósito. Então, Paulo está falando, o poder de Deus não apenas nos salva, o poder de Deus nos capacita a viver o nosso chamado. Agora, eu não sei você, para mim, eu não estou satisfeito em simplesmente viver salvo. Tem muita gente que simplesmente estão contentes com salvação. Eu tomei uma decisão, eu repeti a oração, eu entendo que eu não consigo herdar a vida eterna através das minhas boas obras, eu sou salvo pela graça mediante a fé, eu repito a oração, eu respondo ao apelo, glória a Deus. Só que depois que você fez isso, a pessoa que não se engaja, que não usufrui do poder de Deus para viver chamado, ela volta e senta num banco de igreja evangélica e compõe o corpo de 60 milhões de evangélicos num país de 200 milhões que não muda nada. Então não é que eu não estou atrás, não é que eu sou contra nós evangelizarmos mais brasileiros, não é isso. A única coisa que, lógico que nós queremos evangelizar mais, é da vontade de Deus que todos sejam salvos, a própria palavra diz isso, mas é da vontade de Deus que os 60 milhões vivam o seu chamado.
E se nós vivermos o nosso chamado, o Brasil vai estar diferente. Concorda comigo? Se nós vivermos nosso chamado, nós veremos nas nações o estabelecer do reino de Deus. Então, eu não quero, e eu creio que você também não quer, e se você está na Monte Sião, eu digo para você que vai ser muito difícil você pensar, eu vou para Monte Sião, porque lá eu posso sentar no banco e simplesmente ser salvo. Não, aqui você vai sentar, escutar e entender, eu sou salvo, mas vai ter algo que vai te instigar, o Espírito Santo, a gente dá liberdade para Ele, nos impulsionar, nos trazer convicção de falar, ei, você foi chamado com uma santa vocação, faça algo a respeito disso. Faz sentido? E aqui Paulo está falando, olha, o mesmo poder que te salva é o poder que te chama. Fala para quem está do teu lado, que Deus te encontre salvo e vivendo o teu chamado. Amém? Olha só, quando a gente fala sobre teoria da evolução, a gente sabe e escuta sobre teoria da evolução, e muitas pessoas pensam, nossa, a teoria da evolução é algo tão maligno, e realmente é algo maligno. A teoria da evolução, as pessoas pensam, é errado porque não traz crédito, ou não dá crédito a Deus como Criador. Sabe, a verdade é que Deus está bem seguro consigo mesmo, Ele não precisa do nosso crédito. Deus não fica menos Deus porque a academia não reconhece Ele como Criador. Ele continua sendo Criador. Concorda comigo? Ele não tem problema de autoestima. Não, Deus, sabe, Deus está bem seguro. A pessoa, ou o lado que é danificado, ou que sofre a perda, quando nós acreditamos na teoria da evolução, somos nós, a humanidade. Você pode perguntar até qual que é o mal da teoria da evolução. O maior mal da teoria da evolução não é o fato que nós não damos crédito a Deus por criar o mundo, é o fato que nós eliminamos a figura do Criador. Esse é o maior mal. Sabe, quando você elimina a figura do Criador, e é isso que a teoria da evolução fala, tudo aconteceu, você está aqui por acaso, o mundo aconteceu por acaso, foi uma coincidência, então, olha, na verdade não era planejado, não foi criado. Quando você elimina a figura do Criador, você acabou de eliminar o desenho original. Faz sentido? Não tem desenho original. Aconteceu. Como assim? Foi explodindo, foi acontecendo. Eu explodi, estou aqui. Ninguém me criou, eu apareci. Se você para pensar, você precisa de ter muito mais fé para acreditar na teoria da evolução do que na criação. Agora, vamos continuar. Então você elimina a ideia de um Criador. Se você elimina a ideia de um Criador, você automaticamente eliminou o desenho original. Não existe conceito de desenho original. Se você eliminou o conceito de desenho original, você eliminou o conceito de propósito. Não existe propósito. Você não está aqui para cumprir um propósito. Afinal de contas, você não quis chegar aqui. Você não foi intencionalmente posto aqui. Você simplesmente se explodiu, acabou aqui. Não tem propósito. Tem acaso. Tem chance. Tem simplesmente, ei, estamos aqui. Vamos fazer as coisas que a gente tem que fazer. E quando você elimina o Criador, você elimina o desenho original, você elimina propósito. Se você não tem propósito, você não tem do que prestar contas. Então você não tem prestação de contas. Faz sentido? Você vai prestar contas do quê? Eu não pedi para estar aqui, eu não topei estar aqui, eu não concordei que seria o plano de Deus para mim estar aqui, então eu não tenho que prestar contas de nada. E quando você não tem do que prestar contas, como já diz o ditado, quem não deve não teme. Se você não tem por que prestar contas, você não teme, então você não tem temor. E quando você não tem temor, a palavra de Deus já diz lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é o quê? Temor de Deus. Então se você não tem temor, você também não tem sabedoria. Então Paulo, ele acerta quando ele fala, você quer viver de maneira sábia, você tem que descobrir propósito. Porque se você consegue ainda entender, Deus é o meu Criador, Ele me criou com um propósito, Ele tem um desenho original, um dia eu terei que prestar contas acerca do propósito que Ele me criou para cumprir. Eu temo aquele dia com reverência, portanto esse temor é o princípio do meu andar de sabedoria. Eu quero viver de uma maneira sábia. Faz sentido?
Deus nos chama para viver de uma maneira sábia. Agora, abre comigo em Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 26. Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe uma lei na teologia que é a lei da primeira menção. Toda vez que você escuta algo pela primeira vez, ou a menção de algo pela primeira vez, a lei da primeira menção diz que naquela menção carrega a essência da mais pura forma. Então é a primeira vez que o ser humano tem uma missão ou um propósito a cumprir. É nesse versículo de Gênesis 1, lá no princípio, versículo 26. A palavra diz que façamos, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Agora, você está vendo aqui que ele está falando no plural, só que Deus está falando, façamos o homem à nossa imagem. Com quem que ele está falando? Ele está falando com ele mesmo, a Trindade. Então, ao mesmo tempo que ele é Deus triuno. Então, são 3 em 1, 1 em 3. Deus está falando para a Trindade, façamos o homem à nossa imagem. Eu sei que para alguns ficam assim, como que isso pode acontecer? Eu sei, é complicado, um dia na glória a gente vai entender. A Trindade é um daqueles mistérios que você só vai conhecer entendendo, na sua plenitude é na glória. Mas naquele momento que Deus está criando a terra, os céus, o ser humano, Ele está falando, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, vamos criar o homem. E depois que ele é criado à semelhança de Deus, diz assim no versículo 26, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre toda a terra. Fala comigo, governo. Fala comigo, reinar. Liderar. É isso que é o propósito do homem. O propósito do homem é ele liderar, ele guiar, ele basicamente fazer gestão, ele vai governar, ele vai legislar aquilo que Deus criou. Agora, olha só que interessante, muitas pessoas falam, tá bom, Theo, eu entendi, eu nasci com um propósito, eu tenho que descobrir o propósito, e sabe, muitas vezes o inimigo, ele vai fazer com que, se ele sabe que ele não consegue te impedir de correr atrás de Deus, eu falei já isso algumas vezes lá atrás, ele vem atrás de você, ele te empurra para um ativismo. E eu vejo muitos jovens, especialmente na faculdade, que a gente tem com o Dunamis, a gente está envolvido tanto nas universidades, e eu vejo tantos jovens falando assim, eu preciso descobrir o propósito de Deus, cara, eu estou quase me formando, eu preciso descobrir o propósito de Deus. E sabe, muitas vezes nós caímos nesse ativismo, e é importante você ser intencional. Mas também é importante você equilibrar a tua intencionalidade com a revelação de Gênesis 1, 26. Qual que é a revelação de Gênesis 1, 26? Se você não tem essa revelação, você cai no ativismo. É o fato que Deus não fez fazedores humanos. Deus fez seres humanos. A revelação de Gênesis 1, 26, a verdade é que se você se torna semelhante a Deus, façamos o homem a nossa imagem. Se você parece com Jesus e domine sobre os peixes do mar, automaticamente, você sendo quem Deus te chama a ser, você fará aquilo que Deus espera que você faça. Faz sentido, gente? Então, esse equilíbrio, Deus, eu entendo que antes de eu nascer, já existia um propósito profético. Eu entro para dentro desse propósito profético. Eu quero viver de uma maneira sábia. Eu quero ser intencional. Mas Deus, eu quero buscar o caráter de Cristo. Tem tanta gente correndo, é por isso que eu estou falando, essa mensagem de coaching, eu sou formado em psicologia, então não tenho nada contra coaching, porque na verdade é uma mudança de linguajar de psicologia. Essa mensagem de coaching é boa, só deixa eu falar, não vai substituir a verdade da Bíblia. E por isso que a mensagem de coaching está tão em alta, porque pessoas estão, eu quero descobrir como que eu chego lá, aonde eu vou cumprir a missão que eu tenho que cumprir. Sabe, é importante, eu não sou contra coaching, tá? Eu fiz coaching já. E é bom você ser intencional e buscar isso, só que ao mesmo tempo você tem que entender, se você abrir mão de buscar a semelhança de Cristo, você vai cair no ativismo, e de repente você está falando sobre coaching dentro da igreja, não tem nem mais Jesus dentro da igreja. Faz sentido? Então, ele está falando assim, olha, você quer cumprir o chamado que eu fiz você nascer para cumprir? Sim. Vá atrás com intencionalidade, com sabedoria, atrás do propósito que eu tenho para você, mas não se esqueça que nunca abra mão de Jesus, eu preciso ser semelhante a Ti. Eu preciso estar à Tua imagem. Uma vez que eu sou aquilo que o Senhor me criou para ser, na primeira menção, lá em Gênesis, eu farei
o que o Senhor sempre quis que eu fizesse aqui nessa terra. Faz sentido? O Senhor nos chama para viver esse propósito profético. Agora, número 2, fala comigo. Eu sou parte de um reino celestial. Você não é desse mundo. Vira para quem está do teu lado e fala assim, você não é desse mundo. Fala assim, você não parece desse mundo. Brincadeira, não fala isso. Abre aí João 18. Versículo 36. Pôncio Pilato, ele está um pouco confuso. Ele está questionando Jesus. Jesus está prestes a ser crucificado. Jesus não nega que ele é um rei de um outro mundo. E Pôncio Pilato, ele não está entendendo. E Jesus explica. E olha o que Jesus responde para Pôncio Pilato em João 18, 36. Ele fala assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus soldados para que eu não fosse entregue aos judeus. Ele está falando sobre a crucificação. Mas ele fala assim: mas agora o meu reino não é daqui. Assim como Jesus, nosso reino não é daqui. Agora olha só, Pai, eu estou entendendo que antes de eu ser brasileiro, antes de eu ser japonês, antes de eu ser alemão, antes de eu ser italiano, seja qual for a tua nacionalidade, o Senhor está falando que eu sou um cidadão do reino de Deus? Sim, é isso que eu estou falando. A palavra fala que nós não somos desse mundo, que nós temos uma pátria que é longe daqui, é celestial. Agora, eu não estou entendendo, porque antes de eu ter tido o novo nascimento, abre lá comigo Colossenses, qual que é o pré-requisito para que eu venha a ser, então, um cidadão do céu? Qual que é o pré-requisito de eu ser parte de um reino que não é desse mundo? Colossenses 3, olha só o que Paulo explica no versículo 1, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Quem aqui nasceu de novo? Levanta a mão se você nasceu de novo, tá bom. O que significa você nascer de novo? Você estava morto, Jesus entrou na tua vida, o Espírito Santo entrou na tua vida, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que traz o poder da ressurreição, que é o Espírito Santo, ele faz morada em você, ressuscita o teu espírito, que estava morto, você ressuscita em Jesus. Faz sentido? Se você ressuscitou com Jesus, olha só, Colossenses 3, versículo 1 diz, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Sabe, esse é o pré-requisito. O novo nascimento é o pré-requisito para você ser um cidadão do reino dos céus. Novo nascimento é o pré-requisito para você ter uma cidadania celestial. Mas Theo, antes mesmo de eu fazer oração e ter um novo nascimento, eu tinha já um passaporte brasileiro. Significa que eu era um cidadão brasileiro. Como assim que agora eu não sou? Antes de eu ser um cidadão brasileiro, eu sou um cidadão do reino dos céus. A verdade é que você está falando sobre Cronos. Se você pegar teu passaporte, você tem uma data de validade. Quem estava quase viajando e percebeu que teu passaporte estava expirado? Alguém já passou por isso? É muito ruim. Ferreira já passou. A Juliana está passando por isso essa semana. Ele está correndo. A gente tem que tentar renovar esse passaporte. Por quê? Porque o teu passaporte está dentro de um Cronos. O que é Cronos? É o tempo do teu relógio, é o tempo do teu calendário. Isso é Cronos. A tua cidadania celestial está debaixo de um Kairos. Existem duas palavras para tempo na Bíblia. Tem o Cronos, que é o tempo mensurável, e tem o Kairos, que é a janela de oportunidade. Aquilo que Deus estabeleceu no Kairos é eternidade. Alianças são feitas em Kairos. Significa o quê? Não tem começo nem fim. É uma janela de oportunidade. Faz sentido? Então, quando você diz sim para o novo nascimento, você automaticamente se tornou um cidadão do reino no Kairos. Portanto, a verdade do tempo Kairos, ele sobrepuja a realidade do tempo Cronos. Então, o que ele está falando é: antes de você ser um cidadão norte-americano, coreano, um cidadão japonês, você é um cidadão celestial, se você nasceu de novo. Faz sentido? Agora, qual que é a evidência que você nasceu de novo e que você é um cidadão celestial? Versículo 1 de Colossenses 3, ele continua dizendo: buscai, fala comigo, buscai. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai, fala comigo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto. Ele está lembrando, você já morreu para a terra, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Então, uma evidência que você nasceu de novo é quando você tem um anseio por coisas celestiais, porque antigamente o anseio por coisas terrenas te satisfaziam, mas agora que você nasceu de novo, elas não te satisfazem.
Faz sentido? Então Deus, antigamente, o dinheiro me satisfazia, os meus amigos me satisfaziam, o meu status me satisfazia, os diplomas na parede me satisfaziam, os carros na minha garagem me satisfaziam, as minhas propriedades me satisfaziam. Hoje isso não me satisfaz, é frustrante. Quem já passou por isso? É você ter tudo e você sentir que você não tem nada. Por quê? Porque você acabou de despertar o teu espírito. E a única coisa que faz satisfazer teu espírito são as coisas celestiais. Por isso que ele fala, se você nasceu de novo, você automaticamente olha para aquilo e fala assim, isso não me satisfaz. E você fala assim, eu busco as coisas que estão no alto. Faz sentido? E se você busca as coisas que estão no alto, você pensa nas coisas que estão no alto. O próprio Jesus falava que a boca fala do que está cheio o quê? Quão cheio está o teu coração do céu? Eu falo para alguns caras que eu estou discipulando, eu falo assim, não tem nada de errado vocês saírem, vocês vão para o restaurante, vocês vão para, para o cinema, você vai para um jogo, você vai fazer qualquer coisa, um evento social, não tem nada de errado. Quer falar sobre futebol? Fala sobre futebol. Quer falar sobre política? Fala. Quer falar sobre cinema? Pode falar, vai conversa. É bom se divertir, mas se você está com pessoas que são celestiais, quem aqui é celestial? Se você está com pessoas que são celestiais, 1 hora, 2 horas, 3 horas, você não falou nada das coisas do alto, não estou falando que você tem que já entrar só falando coisa de... Não, só que é natural, porque se teu coração está cheio das coisas do alto, você naturalmente acaba mencionando. Faz sentido? Em algum momento você está falando sobre o reino de Deus, em algum momento você está falando sobre a noiva de Cristo, em algum momento você está falando daquilo que Deus está falando com você. Uma pergunta bem simples que eu faço para as pessoas, para descobrir se elas estão com o coração cheio do céu. O que Jesus está falando com você ultimamente? Pronto, quantas vezes eu já fiz essa pergunta? Como que é? Eu estou perguntando, o que é que Deus tem falado com você ultimamente? O que você tem enchido a tua cabeça do quê? É só política? É só as tragédias econômicas? Você está só com o olho em como estão as tuas ações? Você está só se importando com tua vida social? Não tem nada de errado em você fazer dinheiro, não tem nada de errado você ter amigos, não tem nada de errado você ter uma vida social ativa, não tem nada de errado você ter bens materiais. Só que tem uma coisa que acontece quando você se torna um cidadão celestial. Aquilo que um cidadão terreno tem como fim, para um cidadão celestial nada mais é que um meio. Então eu posso fazer muito dinheiro, e o dinheiro é simplesmente meu meio. O dinheiro nunca vai me satisfazer, mas o dinheiro é o meio para que muito daquilo que eu busco, que são coisas eternas, venha realmente me satisfazer e levar satisfação para as pessoas que buscam as coisas celestiais. Faz sentido? Então, eu estava falando isso com alguns universitários, eu falo assim, eu quero abandonar a faculdade para eu servir a Deus. Eu quero trabalhar, abandonar até o meu trabalho, eu estou para ser efetivado, mas eu vou abandonar para servir a Deus. Como se isso fosse uma amostra de espiritualidade. Eu falei, não, é a amostra da tua burrice. Porque a única coisa que você tem que fazer, se você é espiritual, é em vez de ver isso como fim, você passa a ver isso como meio. Simples. Porque o teu fim agora é o céu. O teu fim são coisas eternas. O teu fim é tudo a ver com o reino. Faz sentido? Então, o reino de Deus não vai se expandir sem dinheiro. O reino de Deus não pode expandir sem pessoas. O reino de Deus não pode expandir sem portas abertas. E portas abertas podem ser abertas por diplomas. E portas abertas podem ser abertas através de relacionamentos. Isso tudo é meio. Faz sentido? Onde está o problema da teologia da prosperidade? O problema da teologia da prosperidade é você fazer o fim o meio, quando o fim tinha que ser, na verdade, sabe, a expansão do reino de Deus. Deus quer te abençoar? Quantos aqui querem ser abençoados financeiramente? Deixa de ser hipócrita, todo mundo, levanta a mão. Todo mundo. Agora, quando que Deus vai te abençoar financeiramente? Eu não estou falando que, só porque você está sendo abençoado financeiramente é sinal que Deus está aprovando você. Não, mas sabe, quando Deus te abençoa financeiramente, Ele te abençoa financeiramente quando Ele chega no ponto onde Ele fala, você agora não é mais refém do teu dinheiro, você é dono do teu dinheiro. E agora eu posso te dar o teu dinheiro, porque você não vai ser preso do teu dinheiro, porque eu te amo demais para te perder para mamon. Então eu te dou agora mamon para você usar para reversão de vidas para dentro do reino. Quando você se encontra num lugar desapegado de dinheiro, Deus pode te dar dinheiro. Sabe, a teologia da prosperidade prega o oposto. Eu vou me apegar a Deus para ter dinheiro. Quando Deus fala assim, não, se apega em mim de tal maneira, tão desprendida, que eu posso te dar dinheiro para você continuar cumprindo o meu propósito aqui na terra. Faz sentido?
Então, o que Paulo está falando aqui é: se você é celestial, você busca as coisas que estão no alto. Agora, olha só, se você é celestial, ele continua dizendo em Filipenses 3, abre comigo o versículo 8. Olha só o que ele diz em Filipenses 3, 8. Ele fala assim: na verdade, eu tenho também. Eu espero você chegar lá. Filipenses 3. O livro antes de Colossenses. Ele fala: na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas. Então, Paulo, ele não era uma pessoa que não tinha nada, ele tinha muita coisa na verdade. Paulo vinha da elite do judaísmo, Paulo era da elite acadêmica, ele vinha de uma família tradicional, portanto ele tinha muita posse. Paulo, ele tinha muita influência, ele era um dos líderes da sinagoga. Paulo, ele era VIP, e Paulo, quando ele considera todas as coisas como perda. Então, para pensar, qual que é o cenário onde alguém pode considerar todas as coisas como perda? Como assim todas as coisas? Todas as coisas. Tudo isso que todo mundo almeja ter. Qual que é o cenário onde alguém considera tudo isso que alguém almeja ter como perda? No cenário onde todas as coisas estão do lado daquilo que Paulo continua dizendo: pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando você põe todas as coisas, como assim, Theo? Todas as coisas: dinheiro, status, vida social, conta bancária multimilionária, aquele apartamento lá em Miami, as Lamborghinis, todas as coisas, vida social, as melhores festas, todas as coisas, ao lado da excelência do conhecimento de Cristo. Paulo olha os dois e ele fala: perda, eu quero a excelência de Cristo. É só nesse cenário que ele considera isso perda. Ele continua dizendo, e ele vai um próximo patamar. Ele diz assim: eu considero, ele fala assim, pelo qual sofri a perda de todas, ele fala assim: eu sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Então, quer dizer, ele fala: ei, sociedade, vocês se matam procurando isso aqui, buscando isso, vocês estão correndo atrás de esterco. Esterco, Paulo, como você vai chamar isso de esterco? Na minha ótica é esterco, na tua ótica é tudo que você vive para comprar. Na minha ótica, o pessoal está perguntando: qual que é a tua ótica, Paulo? Eu estou enxergando todas essas coisas que vocês buscam, e eu enxergo a excelência do conhecimento de Cristo. Nessa ótica, isso aí é esterco. É o que Paulo está falando. Ele continua dizendo assim, versículo 9: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, tendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Paulo está falando assim: olha, a excelência de conhecer Jesus Cristo e poder me identificar no sofrimento de Cristo, isso aqui para mim não tem nada que chegue perto. Todas as conquistas terrenas são como esterco à luz da excelência do conhecimento de Cristo e da identificação ao sofrimento de Cristo. Paulo está vindo de um outro ângulo que a maioria não está vindo. Ele está vindo de qual ângulo? O ângulo que ele fala: eu sou um cidadão celestial. Fala comigo: eu não cheguei em casa. Você não chegou em casa. Você está respirando? Você não chegou em casa. Isso aqui vai passar, graças a Deus. Faz sentido? É você conseguir ter um coração tão desprendido das coisas terrenas, que Deus fala assim: você está tão desprendido das coisas terrenas, que eu consigo te confiar as coisas terrenas, porque eu sei que as coisas terrenas não vão ter teu coração. Paulo estava com esse coração. Pula comigo para o versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Fala para quem está do teu lado: tenha paciência comigo, eu não sou perfeito. Ele fala assim: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, versículo 13: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Paulo está num processo. Quantos estão num processo aqui junto com Paulo? Paulo está num processo. Ele fala assim: eu não alcancei lá. Olha só o versículo 13:
Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Fala comigo, uma coisa. Se você estava aqui durante as 7 noites em Sião, você lembra que Corey Russell pregou sobre uma coisa. Existem apenas 3 menções na Bíblia de uma coisa. E uma dessas menções é justamente isso que Paulo está falando. Ele fala, uma coisa eu faço. E o que é essa uma coisa? Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele fala assim, eu avanço para as que estão adiante de mim. Agora, esse versículo é um versículo que traz esperança, porque todo mundo quer esquecer as coisas que para trás ficam, porque a gente pensa, é bom demais você esquecer teu fracasso. O que você mais quer é esquecer tuas falhas, sim ou não? Eu quero esquecer meus pecados passados, eu quero esquecer aquela minha vida na escuridão passada, eu quero esquecer todos os meus erros, eu quero esquecer meu pecado, e Paulo fala, olha, uma coisa eu faço, eu esqueço todas as coisas que para trás ficam, e sim, você tem que esquecer essas coisas, mas sabe, desde o início do ano o Senhor tem falado comigo, sabe, além de você esquecer os teus fracassos, você precisa começar a esquecer as tuas virtudes. Você precisa começar a esquecer as tuas vitórias. Você tem que começar a esquecer os teus romperes espirituais. Porque muitos de nós estamos vivendo uma pseudo-espiritualidade, porque nós não esquecemos os momentos sobrenaturais que tivemos com Deus há 4, 5 anos atrás. A gente pensa que a gente está pegando carona daquele encontro há 4, 5 anos atrás. Cara, quando eu era jovem, eu era tão avivado. Cara, você tem 50 anos de idade, você é um velho, cara. Você não está avivado, você já está morto, você precisa de um outro avivamento. Só que você não está enxergando a tua necessidade, porque você não esquece. Mas eu lembro, naquela época, na mocidade, você ainda chama grupo de jovens de mocidade. Alguém falou, só existem 2 pessoas que usam a palavra mocidade, escola de samba e crente. Você tem que começar a esquecer alguns encontros sobrenaturais que você teve lá atrás. Sabe, eu lembro o meu pai espiritual, Dr. Kingsley Fletcher. Eu lembro há uns 5, 6 anos atrás, eu tive um encontro com ele. E eu queria falar para ele sobre o Dunamis. Eu, na minha imaturidade, que ainda sou imaturo, mas melhorei. Eu cheguei e falei para ele assim, Dr. Fletcher, o senhor estaria orgulhoso de mim se o senhor soubesse o que está acontecendo lá no Brasil. Para quê, né? Isso aí é para levar na fuça. Ele, eu vou estar orgulhoso? O que você está fazendo lá no Brasil? Esse negócio chamado Dunamis é incrível. Esse é o céu na terra, você não tem noção. Jovens apaixonados por Jesus, avivamento nas universidades, é incrível. Você nunca viu uma coisa igual? Ele, eu nunca vi nada igual. Que interessante, me conta mais. Eu comecei a contar. Depois ele perguntou, deixa eu fazer uma pergunta. Então você está falando que são bastante jovens? Sim. Jovens, você diz o quê? Na época de faculdade, então 20 e poucos anos, 18, 19, 20 e poucos anos, sim, tá. São solteiros? São solteiros. Estão apaixonados por Jesus? Estão extremamente apaixonados por Jesus. Estão abraçando a causa do reino? Estão abraçando a causa do reino. Tá. É demais, né? Ele, isso não me impressiona. Isso não me impressiona, isso aí é a coisa mais fácil. Você pegar um bando de jovem que procura uma causa, porque nessa faixa etária, todo mundo está procurando uma causa para viver. O cara é solteiro, o cara não tem responsabilidade nenhuma, não tem filho, não tem esposa, não tem aluguel para pagar. É lógico que o cara vai estar apaixonado por Jesus. É só você conseguir articular alguma coisa com um bom senso e depender um pouquinho da graça de Deus, alguma coisa vai acontecer. Eu não estou tão impressionado assim. Fiquei totalmente crushed. Eu falei, Dr. Fletcher, ele falou assim, deixa eu te falar o que vai me impressionar. Se você pegar esses jovens, você pastoreá-los, para que eles venham manter a chama acesa, que eles venham se manter avivados, pastoreia eles para que eles venham se casar, que eles venham constituir família, que eles venham se formar, e que eles venham exercer os seus chamados nas esferas, e mesmo assim permanecerem avivados, pegando fogo. Aí sim eu vou estar impressionado. E ele falou uma coisa para mim que eu fiquei tão assustado. Ele falou assim, de 10 jovens avivados, pegando fogo por Jesus, quando 9 deles casarem, os 10 casarem, 9 deles vão estar sensatos demais, sábios demais, para continuarem apaixonados por Jesus. Não permita com que essa mentira entre no teu grupo. Que eles continuem avivados, mesmo depois de casados, mesmo depois com filhos.
Ah, mãe, agora é diferente com os filhos. Arrasta os filhos para dentro do avivamento. Faz sentido? Sabe, a gente fechou agora um ciclo no Dunamis, dia 25 de abril, quarta-feira, nós fechamos um ciclo de 10 anos de Dunamis. E nesses 10 anos de Dunamis, eu estava falando, Deus, como o Senhor é bom, eu estava tão grato. Nós estávamos com várias reuniões, nós estamos lembrando, comemorando, e tem que comemorar mesmo, tem que levantar memorial, tem que agradecer, tem que falar, Deus, toda honra e glória para o Senhor, tem que fazer isso mesmo. Mas eu lembro que, sabe, nessa semana o Senhor começou a falar comigo, tá bom, está se fechando um ciclo de 10 anos, e o Senhor começou a lembrar desse versículo, uma coisa, daqui a pouco você vai começar a terminar as comemorações, e você volta para uma coisa. Deus, eu me esqueço de 10 anos, todas essas conquistas, a não sei quantas universidades, com o Dunamis, a conferência, a turnê, esquece tudo, volta, estaca zero. Deus, uma coisa, eu preciso da tua presença, precisamos da tua presença, Deus. Se você não consegue esquecer tuas conquistas espirituais, você começa a sabotar tua fome pelas conquistas futuras. Tem muita gente que já não tem nem mais fome para continuar buscando a Deus, porque você vive na tua memória de, uma vez eu era tão avivado, eu ficava até sapateando. Meu irmão, isso aí foi tanto tempo atrás, você não tem nem mais fome. Faz sentido o que eu estou falando. Eu lembro, tia Neuza, a Neuza Tioca, eu chamo ela de tia Neuza. E uma vez fui lá para a tia Neuza, e minha mãe falou assim para mim, vai lá e conversa com ela. Toda vez que eu vier para o Brasil, vai lá e conversa com ela. Teve uns 3 encontros que eu tive com ela, que a última coisa que ela falava para mim, falou assim, dá tua mão, olha nos meus olhos. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus, porque Ele simplesmente era tão bom e você estava faminto por mais dEle? Sabe, manter teu coração sensível, manter teu coração faminto. Às vezes você tem que começar a esquecer algumas coisas para focar em uma só coisa. Fala comigo, uma só coisa. Ele continua dizendo aqui no versículo 20, pula para o versículo 20. Ele diz, mas a nossa cidadania, nossa cidade, está nos céus, de onde também esperamos, fala comigo, esperança, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o que alimenta esse foco pelas coisas celestiais? A esperança em um dia voltar para lá. A minha cidade, a minha terra, a minha cidadania é o céu. Eu não cheguei em casa. Tudo isso aqui é passageiro. Deus, porque eu carrego esse fogo de um dia voltar para minha casa, eu consigo olhar para as minhas bênçãos que estão aqui como algo que é passageiro. Parabéns, você acabou de conquistar uma coisa muito boa aqui nessa terra. Isso aqui é só passageiro, isso aqui é só uma ferramenta para eu continuar construindo aquilo que um dia eu vou voltar para experimentar. Isso aqui é só passageiro. Amigos, isso aqui, eu sei que isso aqui é muito bom, só que um dia nós teremos comunhão lá na eternidade. E que bom, diplomas, muito bom, só abrem portas para eu continuar expandindo o reino de Deus, para um dia eu continuar construindo, porque um dia eu volto para a minha cidade natal, lá no céu. É minha esperança. A minha esperança alimenta esse foco pelas coisas celestiais. Agora, para finalizar, fala comigo, eu sou parte da noiva de Jesus. Efésios 5, versículo 24. Efésios 5, versículo 24, Paulo fala, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Se você tiver uma caneta, sublinha isso, a igreja está sujeita a Cristo. Aonde que está a igreja? A igreja precisa constantemente estar sujeita a Cristo. Também as mulheres estão sujeitas a todos aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Agora, olha só, então nós somos, quem aqui é a igreja de Jesus? Você é a igreja de Jesus. Se você está aqui, você é a igreja de Jesus, tá? Então, nós somos a noiva de Cristo. A igreja também é a noiva de Cristo. E nós estamos sendo preparadas para bodas do Cordeiro. O que significa bodas do Cordeiro? Um dia a igreja se casa com Jesus. Um dia vai haver uma união entre Jesus, o noivo, com a igreja, a noiva. E aquele dia se chama as bodas do Cordeiro. Agora, até chegarmos então a estarmos unidos plenamente com o noivo, como é que nós devemos então nos portar? Como que devemos nos comportar até
as bodas do Cordeiro. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Na verdade, versículo 2. 2 Coríntios 11, 2. Abre aí comigo, 2 Coríntios 11, 2. Paulo, o apóstolo, ele fala, porque eu... Vou esperar você chegar lá, 2 Coríntios 11, 2. Ele diz, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tem uma tradução que diz, eu estou com ciúmes de vocês com os ciúmes de Deus. É um ciúmes, é um zelo, é algo que consome ele, que Deus pôs dentro do coração dele, por conta da posição dele como apóstolo da igreja. Olha só o que ele fala, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, se você estiver anotando, anota isso. Parte do trabalho apostólico é a preparação da noiva. O apóstolo, ele tem que preparar a noiva, é uma das funções do apóstolo. Agora, como é que então Paulo estava preparando a noiva para se apresentar uma igreja pura a um marido, nesse caso, Jesus Cristo? Ele prepara a igreja para se tornar uma igreja gloriosa. Então, eu falei já isso no início do ano, eu vou repetir de uma maneira bem por cima. O que significa uma igreja madura, gloriosa e preparada? É uma igreja que se move no poder e uma igreja que está embasada na palavra. Tá? Então, as duas coisas são necessárias, o poder e a palavra, a fundação dos apóstolos e dos profetas. Então, existe, sabe, o que o Senhor está tendo... A gente tem que entender e reconhecer o que Deus está fazendo. Já se foram os dias e nós estaremos cada vez mais vendo igrejas e igrejas surgindo que estarão se movendo nos dois. Há uns 10 anos atrás era muito nítido no Brasil a polarização entre igrejas que se movem em poder e igrejas que são biblicamente embasadas. E o Senhor está fazendo assim, eu estou preparando a noiva, eu estou trazendo mais perto, aonde você será parte de uma igreja que está madura, que está gloriosa, que se move no poder, mas também está embasada na palavra. Faz sentido? Eu conhecia tantas pessoas que falavam, eu vou naquela igreja domingo de manhã porque eles têm boa palavra, mas quando eu estou precisando de um fogo, eu vou lá no Replé, lá naquela outra igreja. Quantos conhecem? Até alguns de vocês faziam isso. Sabe, o Senhor está trazendo uma maturidade para o corpo de Cristo, onde uma igreja, isso é fruto do ministério apostólico. O apóstolo prepara a igreja para isso, se movendo no poder, embasado na palavra. Agora, enquanto você está nesse processo de falar, Deus, eu antecipo as bodas do Cordeiro, abre comigo em Apocalipse 19. Em Apocalipse 19, você tem que entender uma tensão que é algo saudável. Deixa a tua Bíblia aberta em Apocalipse 19. Então, nós falamos muito sobre trazer o céu na terra. Quantos aqui já escutaram a gente falar sobre trazer o céu na terra? É muito comum a gente falar sobre isso. E o Senhor estava falando comigo sobre isso outro dia, sabe? A gente tem que continuar a pregar, temos que trazer o céu na terra, temos que trazer o céu na terra. É a grande comissão. É a oração do Pai Nosso que acabamos de orar. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor já deixa claro, é a vontade dele. Jesus vem, antes de Jesus, João Batista vem falando, muda a tua cabeça, senão você não vai reconhecer o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus vem, ele cura o enfermo e fala, eis aqui o reino dos céus. Ele liberta o cativo, eis aqui o reino dos céus. Ele ensina acerca do reino. Jesus vem para estabelecer o reino. Agora, nós também damos continuidade ao ministério de Jesus, trazendo o reino. Só que existe uma tensão onde você tem que enfatizar o trazer do céu aqui para a terra, mas também entender que você não vai experimentar a plenitude do céu até a segunda vinda de Cristo, a união da igreja com o noivo. E naquele momento nós estaremos de uma maneira plena experimentando o céu na Nova Jerusalém. Faz sentido? Então de um lado você tem Maranata, e do outro lado a gente fala que venha o teu reino. E nós como corpo de Cristo temos que estar vivendo entre esses dois polos, esses dois extremos. Não só de um lado, que nem eu disse antes. Quando você está num extremo, você está a um passo do abismo. Não só, Maranata, Maranata. Se você está só no Maranata, o que está acontecendo? Você sem perceber acaba entrando naquilo que eu chamo de um movimento de monastério. É um movimento monástico, vamos se trancar aqui no monastério aqui e ficar esperando Jesus voltar. Que nem os tessalonicenses faziam, ficavam sentados no telhado esperando. Não trabalha, não estuda, não faz justiça,
Faz sentido o que eu estou falando? Então, isso aqui é um extremo. Sim, temos que fazer Maranata. Agora, tem o outro que é: eu quero trazer o céu na terra. Venha o teu reino, venha o teu reino. E sim, temos que falar: venha o teu reino. Só que se você não consegue enxergar, ou melhor, se a única coisa que você faz é venha o teu reino, e você perde de vista Maranata, de repente você está construindo alguma coisa terrenamente, sem entender que um dia isso aqui também é passageiro. O estabelecer do reino de Deus nessa terra também é passageiro. Aqui não é a Nova Jerusalém. E de repente você perde entendimento que você é um peregrino. Você está trazendo tanto o reino de Deus na terra que você perdeu o entendimento ou a consciência: eu não sou mais dessa terra. Então o Senhor nos leva para estarmos entre essas duas tensões, ou melhor, na tensão entre esses dois extremos. Então olha só o que a palavra de Deus fala em Apocalipse 19. Eu termino com os textos de Apocalipse. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória. Versículo 7, Apocalipse 19, 7. Demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa, sua noiva, se aprontou. Isso é a igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O sentimento aqui é de: eu estou abençoado, eu vou dar glórias, eu estou feliz, eu vou me alegrar. Ele fala assim: esse sentimento é importante, é um sentimento que no fundo clama Maranata, vem Jesus. Agora, por que você clama vem Jesus, Maranata? Apocalipse 21, versículo 1 diz o porquê. Isso aqui é a visão que João teve, e ele fala que eu vi, versículo 1 de Apocalipse 21, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, deixa eu só fazer um adendo aqui, que a noiva não é a nova Jerusalém, a noiva estará dentro da nova Jerusalém. E ele diz assim: eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, olha só, é por isso que nós ansiamos estarmos unidos na boda de cordeiro com o noivo. Versículo 3, o clamor que diz: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles, se referindo a nós, serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Sabe, esse sentimento, Deus, uma união plena, nós seremos teu povo, o Senhor será o nosso Deus, e só acontecerá na Nova Jerusalém, nas bodas do Cordeiro, quando nós conseguimos falar: Deus, eu anseio por isso, ao mesmo tempo que eu trago o teu reino vem, invade a terra, mas na plenitude, Maranata. E quando você entende, eu nasci por um propósito que já existia antes de mim, é por isso que eu estou nessa terra. Enquanto eu estou nessa terra, eu ando com o coração fito nas coisas que estão lá no alto, buscando e pensando nas coisas que estão no alto, porque um dia eu anseio, Maranata, eu voltarei para a minha terra natal, a minha terra celestial, onde eu terei uma união plena com o meu noivo. Deus nos chama para vivermos com expulsando o nosso espírito. Amém?